ficar horas falando, chegou às igrejas que os irmãos não achavam ruim a gente ficar um pouquinho mais falando, né? Glória a Deus. Aí eu falei para um irmão uma vez, eu falei assim, então você não ia ouvir Jesus. Eles falaram que eu demorava muito pregar. Eu falei assim, então você não ia ouvir Jesus. Ele falou, por quê? Porque Jesus demorava 3 dias. Você não ia ouvir Jesus. Jesus demorava 3 dias no sermão. Amém, irmãos? Irmãos queridos, vamos agora abrir a palavra de Deus. São Marcos, livro Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. São Marcos, glória a Deus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Capítulo de número 2 e o versículo 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2 e o verso 1. Todos já acharam? Amém. Diz assim, ouvinte, você que está aí também na live, abra sua Bíblia aí. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículo de número 1. Diz assim, alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum. E logo se espalhou a notícia que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá. E ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora. Perto da porta, enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico e ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, e em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente, deitado na cama. Jesus viu que eles tinham fé, e disseram ao paralítico, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Amém? Sentai-vos, por favor. Quando Jesus batizou, na ordem cronológica, o primeiro livro dos evangelhos a ser escrito não é Mateus, é Marcos. Marcos vem primeiro, Mateus vem segundo, Lucas e João. Então, meus irmãos queridos, Marcos vem trazendo, Marcos foi o que mais próximo de Jesus teve. Marcos vem relatando algo que Lucas aprende, que Mateus aprende, que João aprende. Porque Marcos vem tete a tete com Jesus. Marcos está mais próximo de Jesus. Então Marcos vem trazendo alguns detalhes em que os outros vão aprender. Os outros discípulos, que vão também ser autores do Evangelho, vão aprender algumas demarcações em que Jesus passou aqui pela terra, né? E quando Jesus batiza, Marcos consegue identificar, e João também, né? A trindade ali, no batismo de Jesus. Quando Jesus é batizado, diz que uma pomba, ali a trindade forma ali. A pomba vem em forma corpórea, o Espírito Santo vem na forma corpórea de uma pomba. A voz ecoa no ar, que é Deus, e Jesus está ali, a trindade está ali, né? Assinando, que coisa linda, o ministério de Jesus, né? Então, quando Jesus fica ali, depois que ele batiza, ele escolhe os discípulos, e ele então é levado pelo Espírito Santo aonde? Ao deserto.
Para que ele é levado ao deserto? Para ser tentado. Porque o primeiro Adão falhou na tentação. O primeiro Adão falhou na tentação. Foi tentado e cedeu, né? Então Jesus agora também vai passar como Jesus espiritual, como Adão espiritual, ele vai ser tentado também. E ele venceu a tentação. E a palavra de Deus diz que assim como ele venceu, ele esteve aqui, né? Nós também venceremos. Claro que Deus não vai dar uma tentação que nós não possamos suportar, né, bispo? Toda tentação ela tem um grau, né? Ali, você pode ver quando Jesus estava cedendo no momento da tentação, talvez, não sabemos o que ia acontecer, mas Jesus manda o diabo embora, porque tudo tem hora. Tem tentação que a gente tem que mandar embora, né? Então Jesus manda o diabo, arreda de Satanás. E a Bíblia diz que ele só foi por um momento, depois ele volta de novo. Então quando Jesus está ali 40 dias e 40 noites em jejum, eu não sei como é que foi esse jejum, né? Não sei se foi integral, parcial, porque a Bíblia diz que depois dos 40 dias Jesus teve fome, não sede. Dá uma mera impressão que esse jejum de Jesus foi um jejum integral. Alguns historiadores não conseguem compreender isso, porque não há possibilidade de um homem, a terra dos viventes, segundo a medicina, ficar 40 dias sem comer e sem beber, ele morre. Porque com 21 dias já começa os próprios organismos, nervos ali se comendo um outro. Então a medicina falou que é impossível. Quando Moisés faz 40 dias lá no monte, com certeza a unção de Deus, a glória de Deus alimentou ele mesmo. E eu creio que Jesus também, porque Jesus estava em oração. Jesus era 100% homem. Então conforme ele estava ali alimentando espiritualmente, falando da palavra, que com certeza ele estava com a Torá na mão, em consagração a Deus, Deus foi dando para ele resistência, né? Por quê? Porque se ele usasse o poder dele para ficar 40 dias vivo, aí o sacrifício de Jesus não seria válido. Não sei se os irmãos lembram quando Jesus está com sede lá na cruz. Aquilo ali já é antecedendo a morte dele, porque toda vez que você está morrendo, você fica com uma sede muito grande. Por isso, quando a pessoa está morrendo, está próximo a morrer, você não pode dar água que você acaba de matar. Só que Jesus pede água. Ali houve ali uma intervenção, porque se desse água Jesus morreria. Jesus não podia morrer naquele momento, tinha que ser mais algumas horinhas a mais. Então ele traz vinagre, e quando Jesus pega aquele vinagre, por que não trouxeram água se ele pediu água? Porque Jesus, o próprio Deus já estava no controle daquilo ali, que se desse água, Jesus acabava de morrer. E o sacrifício talvez tinha que ser na hora certa. Me diz que ele veio na plenitude do tempo. Plenitude quer dizer na hora certa, exata, e morreu na hora certa. Como começou o ministério dele também depois de 30 anos, na hora certa. Demorou 30 anos, né? Para ali de frente, ele foi com a mãe dele lá na festa da Cana de Galileia. O que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Essa fala já não é do filho dela, já é de Jesus, já é de Deus, é a fala de Deus. Não chegou a minha hora. Então tinha hora. O mistério meu e seu tem a hora. A vez já passou da hora, né? Porque muitas vezes nós estamos envolvidos com os atrativos desse mundo e nós estamos passando da hora. Deus, eu estava orando a Deus um tempo atrás e pensei, Senhor, me usa, Senhor, ainda dá tempo. E eu falando para Deus, dá tempo. Eu quero sinal para dessa vida. Deus falou assim, dá tempo, já passou da hora. Eu quero ensinar a Deus, não? Então, meus irmãos, diz aqui, e depois desse dia, que depois desse dia, Jesus vem. Jesus nasceu em Belém, tá? Ele foi criado em Nazaré. Sabe quando ele faz o milagre lá, que os porcos vêm, ele é expulso por causa daquele milagre ali. Os caras deu mais valor ao porco, o animal, do que Jesus, do que a alimentação daquela alma, daquele ser humano. E hoje está assim, sabe? Isso aí tem a ver com a nossa vida aqui também.
é uma pequena profecia que aconteceu dentro ali, que traz para a nossa vida. Hoje tem até cachorro comendo filé mignon, tem até cachorro sendo tratado melhor do que ser humano aí, viu? Estão dando valor ao animal. Foi isso que fizeram com Jesus, né? Olha que mundo, que inversão de valores, né? Diz que nós estamos, segundo alguns aí, na era do peixe, né? Naquela época, quando tinha muita perseguição, bispo, então os próprios cristãos fizeram um comunicado, um tratado entre eles em segredo. Foi o seguinte: para mim saber que você é evangélico ou é cristão, você não pode falar, que senão vai ter perseguição, os caras vão matar, porque estavam com ódio de Jesus. Então nós vamos fazer com sinal. Então, quando se manifestava alguém e via que aquela pessoa era cristão, como é que eu ia saber? Então a pessoa ia fazer isso aqui, ó, na areia, assim. Aquele outro vinha e fazia assim. Era o símbolo do peixe. Aí se identificava que aquele ali era da parte de Jesus. Aí se conhecia assim por causa da perseguição, né? Então, meus irmãos, diz aqui que depois desse dia, que depois desse dia do quê? Versículo 1. Alguns dias depois. O que está acontecendo ali? Por que alguns dias depois? Alguns historiadores, irmãos, chegam a dizer, como Lúcio, Flávio José, que esse homem aqui, irmãos, já tinham levado ele a alguns episódios com Jesus, só que ele não foi curado, ele não foi tocado. A deficiência desse homem era 100%. A história não diz o que aconteceu, se ele foi espancado, o que aconteceu com ele, mas ele não tinha nenhuma das coordenações motoras. Não sei se ele nasceu assim, se espancaram ele, ficou assim, mas disse que ele, do pescoço para baixo, não tinha nenhum movimento. Você pode ver que o próprio texto vai dando para nós algum coisinha para nós, né? Vai deixando escapulir uma coisa, que eles pegam esse homem e tem que levar lá em cima e depois desce ele numa corda. Foi um trabalho violento. Aquele homem não foi andando só, aquele homem não foi arrastando, né? Aquele homem foi levado porque ele estava numa deficiência muito grande. A coxo, quando a Bíblia fala de coxo, está falando de alguém que vem do ventre, a deficiência do ventre. Quando fala paralítico, ou se tornou por algum motivo, ou nasceu também com alguma deficiência, paralisando alguma parte do corpo. Então aqui, meus irmãos queridos, diz a Bíblia que Jesus vinha numa série de mensagens aqui em Cafarnaum. Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré. Então dali ele vai para Cafarnaum. Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. Não sabia se era dele, mas ele morou em Cafarnaum. Jesus morou um tempo em Cafarnaum. E o povo de Cafarnaum estava cansado de ver milagre. E mesmo sabendo que Jesus operava, e tem fonte que é mentirosa, né? Mas Jesus, a fonte era a fonte séria. Todas as vezes que se encostava em Jesus, era milagre na certa. Então, aqui diz a Bíblia que teve uma notícia grande ali. Ó, Jesus está aí. Jesus voltou. Quando diz aqui, alguns dias depois, irmão, Jesus está voltando para Cafarnaum, porque ele foi expulso de Cafarnaum também. Que coisa, hein? Expulsaram Jesus de Cafarnaum também. Um outro episódio. E agora Jesus vem para Cafarnaum de novo. E ele vem fazendo uma série de milagres. Primeiro, toda vez que Jesus vai operar milagre, ele primeiro prega a sua palavra, ele quer ensinar. Então, Jesus está com uma série de mensagens. A Bíblia não fala, mas eu estou conjecturando, que eu acho que essa mensagem que Jesus vem trazendo aqui é um tema sobre perdão. Porque quando aquele homem chega na presença de Jesus, Jesus fala assim, ó, perdoado estão os teus pecados. Por quê? Que Jesus vem trazendo uma série de mensagens sobre o perdão. Eu acredito que Jesus vem falando por que do nosso sofrimento, né? É fruto do quê? Por que o pecado vem trazendo essa estigma, esse sofrimento na nossa vida, né? Enquanto nós vivemos aqui, né?
A pessoa cria um bebê, por exemplo, já nasce inocente, mas já nasce do pecado. Que coisa interessante, né? Então, quando Satanás se apresenta a Jesus ali, fala assim: ó, se você me adorar, prostrar, tudo isso eu te darei. O diabo tem alguma coisa, irmão? Mas, porque Adão e Eva pecou lá, então eles entregam o mundo e o território na mão de Satanás. Só que Jesus sabia que se Jesus não ia se prostrar diante do diabo, mas sabia que o que o mundo tem, depois do pecado ter entrado, a coroa agora é de espinho. É como Jesus falou assim: ó, eu vou sim, né, tomar de volta da sua mão, Satanás, e vou devolver o meu povo, né? Então Jesus coloca a coroa na cabeça, mas essa coroa agora é de espinho, porque quando o pecado entra, tudo que é espinho, abrolho, tudo que é deficiente começa a entrar na natureza. Jesus pega a coroa, porque já que uma vez que ele vai ser o nosso representante legal, como um Adão espiritual, ele põe essa coroa na cabeça dele. E ele pega a coroa que é do homem, que foi bagunçada, né? Que foi, através do pecado, foi colocado espinho, abrolho, tristeza, solidão. Ele pega essa coroa, coloca na cabeça e troca conosco, que diz que quando nós chegarmos no céu, ele vai nos honrar, ele vai nos coroar. Aleluia. Então, meus irmãos queridos, uma coisa que eu notei aqui: nós somos servos e servas de Deus, estamos a trabalho do Evangelho, estamos trabalhando nessa casa. Essa casa tem um dono. Essa casa, diz a Bíblia aqui, que os 4 homens levou esse paralítico até a casa onde Jesus estava. Essa casa é a casa que Jesus está. Esse ministério é uma casa que eu já vi Jesus, glória a Deus, ele já deu um sinal para mim que ele está aqui. Eu já vi ele passando aqui. Você viu? Você viu isso? Eu vi ele passando aqui. Ele estava para esse lado aqui, ó. Aí ele foi, subiu, fez rapidamente. Ele falou assim: meu servo, eu estou aqui. Alavassuri me cova. Então, meus irmãos queridos, essa casa está com a presença de Jesus, como ele estava lá em Cafarnaum. E em Cafarnaum, meus irmãos, era uma cidade tão terrível, que foi uma cidade em que se havia muita incredulidade. Eu não sei qual é a multidão da incredulidade que está gritando aos seus ouvidos, né? Dizendo que não vai dar certo. Até quando? Alguém está dizendo: quanto tempo que você está aí, eu não vi nada, né? A voz da incredulidade, como estava ali em Cafarnaum, está também suando, ecoando, gritando aos nossos ouvidos, dizendo assim: não vai dar certo, vocês estão perdendo tempo, não é assim? Mas nós cremos que quando nós obedecemos, quando nós trabalhamos, quando nós se colocamos como agente de milagre, pode ter certeza que o dono da obra garante a vitória. Glória a Deus. E eu quero dizer para os irmãos que eu quero espiritualizar, dizendo que essa casa precisa de trabalhadores. A Bíblia diz: rogo para os irmãos que mande trabalhadores para a seara. Você é um trabalhador, eu sou um trabalhador, o bispo é um trabalhador da obra de Deus. E quando você chega numa empresa, Jesus paga bem, porque ele é um bom patrão. Ele paga bem. Manda dizer para os irmãos aqui que ele paga bem, viu? Ele paga com juros e coração voluntário, ele paga até a hora extra. É. E eu quero dizer, irmão, quando a gente entra numa empresa, né, a gente é fichado, não é assim? E a gente tem que receber do patrão o quê? Os IPIs. Você tem que trabalhar ali naquela empresa com os IPIs. E eu destaquei aqui, segundo esses 4 meninos aqui que levam esse homem até lá, a primeira coisa que eu vi nesse homem: parece que ele não tem fé. Parece que ele não motiva, ele não tem uma palavra de motivação para os 4 colegas. São os 4 colegas que falam para ele: não, nós vamos te levar à presença de Jesus, porque lá vai ter vitória. Até porque a Bíblia diz que Jesus cura esse homem só por causa dos 4, a fé dos 4. Interessante, né? A Bíblia diz que vendo Jesus, a fé dos 4, não falou nem do rapaz aqui,
Acho que ele estava tão desanimado, tão já desacreditado, com tantos recursos que não deu jeito, né? Talvez viu Jesus pregando e não conseguiu receber nada, que então esses 4 amigos falaram assim: nós vamos ter fé por você. Então pode ter certeza que muitas vezes nós temos que ter fé para nossa esposa, talvez nós temos que ter fé para o nosso marido, talvez nós temos que ter fé para os nossos filhos, né? Talvez nós temos que ter fé para alguém, irmãos. Assim, se você não for pela sua fé, então vai ser pela minha fé. Eu lembro que eu estava pregando um trabalho, já estou encerrando, e eu falei para os paralíticos: levanta e anda. E não para o paralítico, e o paralítico levantava, ficou lá. Aí eu falei: levanta e anda em nome de Jesus. E quem disse como levantar? Aí eu falei: Jesus, falando com Deus na mente, um povão olhando para minha cara, eu falei assim: vou ter que abandonar o microfone aqui, pedir perdão se vai embora. O paralítico levantou. Aí eu falei: Senhor, e agora? Falando com Deus na mente. Já foi 3 vezes que o Senhor me levantar, não levanta. Deus assim: como é que é levantar se não tem fé? Eu falei: então como é que eu vou fazer? Deus assim: chama pela tua fé. Eu falei assim: então pela minha fé, levanta e anda agora. Na hora parece que alguém levantou. Eles estão andando e o nome do Senhor glorificado. Há momentos que às vezes a fé do outro não dá, mas a sua dá. E Deus está aumentando a nossa fé. Aqui é esta oportunidade. Aleluia. E eu quero dizer para os irmãos que quando a gente entra numa empresa e a gente vai trabalhar nessa empresa, vai vestir a camisa da empresa, né? Jesus é o que nos ficha. Ele está chamando trabalhadores para a sua obra. E quando a gente chega na obra de Deus, Ele está dando para nós 4 EPI. Eu destaquei aqui 4 EPI. Sobre esses 4 moços, então eu vou pegar, cada um vou pegar um IPI. Já que eles pegaram esse moço, levaram até para Jesus, destelharam a casa, eles trabalharam, eles fizeram tudo para chegar a Jesus, aquele moço paralítico até ali. Então eu vou destacar 4 IPI. Primeiro IPI que Jesus, como dono dessa obra, está dando para nós é o IPI chamado fé, que é o óculos. Você está bom no lugar que você tem que pôr o óculos? Eu já. E quando eu tirava o óculos, eu era responsabilizado, às vezes eu levava advertência. Falou: não, aqui você tem que estar com óculos. Jesus deixou para nós um IPI chamado óculos, a visão, que é a fé. Você sabia que a fé é a visão no mundo espiritual? Você sabia que é o olho espiritual, a fé? Se não sabia, fica sabendo agora. Porque a fé vê o que você não vê. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê materialmente falando, mas se espera. Por quê? Porque não está falando do olho físico, está falando que a fé é uma visão que você vê no mundo espiritual, porque só espera aquilo que eu sei que vai chegar. Então a fé é o olho espiritual, é um IPI que Deus deixou para nós. Sem fé nós não vamos conseguir levar ninguém ou fazer a obra de Deus, se você não tiver fé. Se eu não tiver fé, a nossa pregação, se eu não tiver fé que a nossa pregação vai alcançar o seu coração, tanto isso aqui quanto Deus chamar, então não vai adiantar, minha mensagem vai ser, ela vai subir e vai cair por dentro. Eu tenho que ter fé que quando eu estiver pregando a palavra de Deus em conexão com a palavra, vai haver a grande vitória e você vai receber a vitória. Fala para o seu irmão, como é que está a sua fé? A fé é algo que você vê que ninguém vê. Às vezes a pessoa no mundo físico não consegue ver. Isso tem tudo a ver. Você lembra lá com a igreja de Sardes, né? Jesus falou assim para pingar o colírio, né? Nos olhos. Olha que colírio, espiritualmente falando, para que você não tenha mais uma visão turbiada, uma visão embaçada, mas ali que a sua fé não vacile mais e você passa a enxergar e ver o que ninguém viu. Você crê que Deus vai notar essa obra, que Deus vai abençoar essa obra? Isso é fé. Olhar com os olhos de Deus. Você viu aquela mulher que olhou para Eliseu? Como é que ela viu que ele era um santo homem de Deus? Como é que ela identificou isso? Porque ela viu com o IPI de Deus, ela viu com o raio-x de Deus, ela viu com a visão de Deus. E ela falou para aquele marido dela: ó, esse homem que vem aí não é qualquer homem não, ele é um santo homem de Deus. Ela viu que ninguém viu. E quando nós estamos com a fé, nós falamos
sentimos e vemos o que ninguém sente, o que ninguém fala e o que ninguém viu. Então olhe com o olhar da fé. Talvez você não está vendo nada com o olhar físico, talvez você não está olhando nada com o seu olho, né? Mas se você é trabalhador da obra de Deus, você vai começar a ver portas se abrindo, você vai começar a ver pontos abrindo, você vai ver essa obra crescendo, porque nós estamos olhando com o olhar de Deus, com a ótica de Deus. Segundo IPI, meus irmãos, que eu destaquei do segundo amigo ali, é a determinação. Se nós não tivermos determinação, não vamos continuar. Já pensou se nós não vai dar certo não, vamos fechar o trabalho por causa de qualquer decepção, ou uma luta, ou uma prova? A Bíblia diz lá em Jó: se determinou alguma coisa, fique firme, que a luz de Deus vai brilhar no seu caminho. Viu? A luz de Deus vai brilhar no seu caminho. Pode ter certeza que, aleluia, que a determinação vai fazer nós chegar no pote da vitória, vai chegar na bênção, e nós vamos receber a bênção do Senhor. Terceiro IPI que eu quero destacar aqui é a unidade, união. Se nós não se unirmos, como é que vamos fazer? Se você tiver uma empresa e você trabalha voluntariamente, só você lá e os outros, isso é no futebol, em todas as áreas. Nós temos que se unir, né? Os colaboradores têm que se unir. Se nós se unir, então nós vamos unir a nossa fé, vamos unir a nossa determinação, e nós vamos trazer almas para esse reino, para essa casa, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quarto e último IPI que Deus, como dono da obra, está dando para nós aqui, é trabalho. Vamos trabalhar. Hoje de manhã já estive nessa casa, fiquei aqui um tempo aqui, orando a Deus, fizemos um culto aqui, né, irmã Juliana? Trabalho, ó, vamos trabalhar, porque a Bíblia diz assim: digno é o trabalhador do seu salário. Trabalhar? Como é que eu estou na empresa, mas não vou lá, não bato cartão, no trabalho? Como é que tem uns que está batendo cartão aí, vai embora, diz que vem pegar o dinheiro, sabe aqui, aí não dá. Vamos trabalhar, porque pode ter certeza que o dono dessa obra garante um salário, glória a Deus, para a nossa vida, porque quem trabalha vai receber. Paulo diz que quem trabalha e voltar, que ganha e voltar. Que Deus abençoe os irmãos dessa palavra, que você fique com essa palavra ao seu coração, para nós trabalhar sem medo, colocar, vestir os IPI, colocar a camisa dessa obra. Vamos vestir a camisa e vamos para cima, que pode ter certeza, quando nós ver essa obra gigante, nós vamos poder comemorar e dizer: puxa, teve trabalho, teve fé, teve determinação, e o nome do Senhor foi glorificado. Teve unidade, teve união, a vitória nossa. Você crê nisso? Então fica essa palavra profética. Deus quer fazer algo na nossa vida, viu, bispo? Vai acontecer milagre na nossa história, né? Tudo tem que ter um começo, né? No começo é difícil, mas depois também vai ser só vitória, não é assim? Vai ter só regozijo, só alegria, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Que Deus abençoe os irmãos com essa palavra. Bispo, quer fazer o encerramento aqui?